tanto acesso aí hoje que as pessoas hoje, cara, elas não querem pensar. Não querem pensar. Cara, a IA pensa por mim. Eu tá, mas daí tu cara, e tu é o quê? Se você não é um ser pensante, você é um saco de carne andando por aí, sabe. Então, acaba que tu vê isso muito, né, que nem tu comentou, pessoas rasas, né, de conhecimento, de coisa a agregar ali. Cruz cavadas e É, espadas rasas. exatamente. Então é por isso, né, você não pode terceirizar o pensamento crítico. Não pode. Você não pode terceirizar o seu raciocínio, seu pensamento. Tem que ser seu. A IA ela tem que potencializar os resultados que você tem. Mas no fim do dia, quem tem que bater o martelo pra ver se tá certo ou tá errado é você. E como é que você vai poder saber disso se você não tem conhecimento, se você não adquiriu esse conhecimento? Olá pessoal, eu sou Carlos Cabral. Eu sou o Rodrigo Salib. Todo grande avanço começa com uma conversa. Essa é a nossa. Sejam bem-vindos a Index Talk. Então nós estamos no nosso sétimo episódio já. Oi. Esse, mais uma vez, né, parece que começamos ontem, porque a gente tá muito feliz aqui, né? Toda vez gravando um conteúdo novo, com qualidade, recebendo feedback de vocês. E hoje faz total sentido que tudo que a gente vai falar faz total, sincronismo com o que tu acaba de comentar, né. É a arte de aprender e a arte de ensinar. Então, nosso sétimo episódio a gente vai estar emitindo esse conhecimento aí pra turma, né, Cabral. Isso aí. Como de praxe, sigam nas nossas redes sociais, @indextalk, @cg_cabral, @rodrigo.talib. Também no nosso YouTube, no nosso Spotify. Então a gente libera os episódios aí toda quinta-feira às 21h, pra quem acompanhar ali na hora ali. Vai estar liberando nesse horário aí. Também, a gen no nosso Insta principalmente, né, a gente tá colocando nossos cortes, a gente coloca algumas frases ali, bem, relacionadas, né, ao nosso conteúdo, coisas que a gente entende que agrega, né, pra vocês, agrega pra nós. Mas então, vamos lá, né, sem rodeios. Que nem o Salib comentou, o nosso episódio de hoje sobre a arte de ensinar. O melhor jeito de você aprender é ensinando, é passando conteúdo pra gente. E por que que ensinar te faz, eh, faz você aprender mais que qualquer curso, do que qualquer qualquer palestra que você acaba por assistir. E outro ponto, por que as pessoas não ensinam hoje? Por que elas não ensinam? A gente já parte do pressuposto que numa sala de aula quem mais aprende é o professor. Me deu esse insight aqui agora. Verdade. E a gente como professores e engenheiros, que a gente sempre comenta, a gente tá sempre aqui na cadeira de aprendiz. Então, as pessoas muitas vezes não têm noção do tamanho, do tanto de trabalho que dá fazer um episódio, e na frequência que a gente faz. Então pra gente montar um episódio, né, Cabral, eu tenho aqui, o Cabral deve ter mais umas 10 folhas aqui, mas eu tenho escrito, são 6 folhas, 12 páginas escritas pra fazer um canal, pra fazer um Um episódio. episódio só. E pra nós fazer esse episódio, eu li, cara, um capítulo de um livro, mais uns 3 artigos. Então a gente fala aí mais de, vamos arredondar, umas 100 páginas aí pra fazer um episódio que é pra transmitir o conhecimento. E eu te garanto, te dou toda certeza, quem mais aprende na saída desse episódio é eu e tu. Isso é um fato. Mais aprende é justamente quem ensina. Eu acho que a questão de tu conseguir ensinar, né, não é basicamente você ter um slide exatamente como tá escrito lá, ou pegar, um trecho do livro aqui, eu vou só folhear, eu vou só ler. Ensinar tem que organizar todo o raciocínio, organizar todo o pensamento, organizar o que tu leu, se faz sentido, como é que eu vou transmitir. Eu me pergunto se eu realmente entendi, né, então é toda uma questão de um aprendizado contínuo. Fato, hoje, o melhor jeito, isso é comprovado inclusive, é que o melhor jeito da gente aprender é ensinando. Então você absorve muito mais o conteúdo. Também ele traz um outro ganho que ele é intangível, que é justamente você tá compartilhando o conhecimento, tá passando pra frente. Não fica só gargalado com você e você tá servindo, tá ajudando, tornando uma outra pessoa melhor, tá trazendo conhecimento, agregando algo a mais pra aquela pessoa. É assim, ó,
é fantástico, é essencial. Então, além de você aprender, a outra pessoa também aprende, porque você vai estar ensinando ela, você vai estar passando o conteúdo, você vai estar deixando um legado para essa pessoa, vai poder ensinar para outra pessoa. E ela quando ela vai ensinar pra pessoa, ela vai entender, ela vai lembrar de quem? Vai lembrar de ti, fulano lá que me o Cabral e o Saíba, ele, ó, a gente isso lá no podcast dele. É o lifelong learning, é o nosso modelo de vida, né, o lifestyle. É o quê? É viver a vida aprendendo. É aquilo que eu te falei, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Então, a Plutão acho que usava muito disso, né, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada. Eu Sei que nada sei. sei que nada sei. É o filosofia, não. E o que a gente traz aqui hoje, a gente fala muito de inovação, mas a cultura de inovação nada mais é do que, dentro da organização, ter a cultura de aprendizado. As pessoas estão aprendendo, a empresa, ela tá inovando. De forma indireta, quando tu investe em educação da empresa, tu tá investindo em inovação. E, as 2 coisas elas se conversam muito bem. Por quê? Porque se tu o ser humano, por incrível que pareça, até tem naquele livro do Sapiens que a gente estava comentando antes, que o ser humano ele evolui muito, porque ele não se adapta, até tem a teoria da evolução, né, Darwin. O ser humano, ele só sobreviveu até hoje por ser um ser adaptativo. A gente se adapta a qualquer situação. Como? Aprendendo e ensinando. Então, nada mais é do que cultura de inovar e aprender, né, Cabral? Então é isso que a gente quer transmitir hoje no nosso episódio. Isso que a gente tá passando hoje, né, não deixa de ser uma inovação. A gente tá a gente vai trazer aqui, né, no decorrer do episódio, métodos, né, pra você ensinar, pra você aprender, você adquirir conhecimento. São maneiras que big techs usam, e é uma coisa que você pode aplicar em qualquer área da sua vida, não só falando profissional, pessoal, conquistas pessoais, né, se eu quero aprender alguma coisa em específico ali, eu quero ser especialista em alguma coisa, que não seja da minha área, também consegue fazer isso. E é tão de certa forma é simples de você passar, mas é algo que requer bastante dedicação no sentido de você adquirir o conhecimento, né, aprender e também fazer uma introspecção de como é que eu vou ensinar. Mas isso é muito importante. Exato. E o fato de você aprender, né, aprender ensinando, quando você ensina, qual que é o grande ganho que você vai ter? Cara, você vai ter responsabilidade. Primeira coisa, responsabilidade. Em sã consciência, pelo menos nós não conhecemos ninguém em sã consciência vai propositalmente dar alguma coisa errada pra uma pessoa. A pessoa fazer errado ali, né, uma pessoa de boa índole, não vai fazer isso. Eu não tô falando coisas moralmente Sim, sim. erradas. Por exemplo, por exemplo, numa engenharia ali, não vou ensinar uma pessoa a fazer um desenho errado. E não vou ensinar o meu estagiário a fazer algo errado, porque no fim do dia quem estava de estagiário Sim. foi eu. Então você cria responsabilidade, você cria repetição, porque você ensina, ensina, então, aí então a gente traz também nos outros episódios, a gente você treina, 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 treina e testa. Treina, treina, treina e testa. Então você repete, você ensina, você olha feedback. "Ah, não entendi o que tu falou". Faz de novo, de maneira mais didática, mais calma. Então, você vai tendo uma melhora, assim, muito grande, é exponencial quando você aprende ensinando. Que realmente, nem o Rodrigo comentou no primeiro episódio no começo do episódio, quem mais aprende na sala é o professor. É o cara que mais aprende ali. E tu sabe que dentro da cultura organizacional das empresas, a gente vê, por exemplo, eu trabalhei já em alguns projetos que existem líderes de projetos, são os The Rocks, as pedras. Eles são tão especialistas naquilo que eles entendem, subentendem que eles sabem tudo do processo. E aí isso faz um mal tremendo pra organização. Os The Rocks, o que que eles fazem? Eles acabam criando barreiras e paredes e não pontes. Então, muitas vezes é aquilo que a gente faz, né, Cabral? Pra tu resolver um problema, precisa criar pontes entre as áreas, entre as até, digamos assim, entre o cliente, muitas vezes, pra tu chegar numa solução. E quando tu não tá disposto a aprender, tá criando uma parede ali, a parede do conhecimento, e é isso
que a gente traz hoje pra quebrar, né. Não, a gente precisa criar pontes pra gente ter boas conexões, pra principalmente a gente aprender e a gente conseguir transmitir, E de forma bem simples e básica. e no fim do dia o The Rock, né, que tu aumentou os rocks acabam sendo uma pedra no caminho, né. Exato, Então, realmente o rock, exato. às vezes é pedra, né, acaba sendo uma pedra. E sabe que tem um insight que eu tive agora aqui, e até faz sentido com a nossa pauta, que quando a gente tem esse tipo de pessoas dentro da equipe, causa esse primeiro ponto aqui, que é a vergonha de se expor ao público. "Ah, eu não vou gravar um vídeo pra internet porque vão me difamar, vou estar me expondo, vão estar rindo da minha cara", né. Ah, quer ser blogueiro, É. quer ser da empresa, né, tipo, Todas essas conversas fiadas aí, é. e não tem nada a ver, né. Por quê? Porque nada mais do que a gente tá fazendo é transmitindo o conhecimento, passando o pouco que muitas vezes nós mesmos sabemos ou dentro da cultura organizacional, assim, o pouco que aquela pessoa sabe, às vezes, numa apresentação de um projeto pra liderança, numa apresentação de um case, de um projeto que ele desenvolveu junto com uma equipe, ele vai lá, apresenta e ele se trava. Ele não consegue vender aquele projeto que talvez seria uma grande ideia, ele acaba tendo uma dificuldade gigantesca, porque ele acaba tendo esse bloqueio aqui de se expor no público. E como que a gente faz para quebrar essa barreira? É o quê? Buscando conhecimento, trazendo aquele fardo, aqueles livros, aqueles artigos, tudo aquilo que a gente leu, a gente estudou, né, e transmitindo de maneira muito simples para o público. Caso contrário, o que que tu vai ter? Vai Ó, travar, travar. vai travar, tu vai gaguejar. Não que isso, de fato, não aconteça com quem sabe também, tá, porque eventualmente a pessoa acaba ficando nervosa e tudo mais. Sim. Mas o que que eu vejo, assim, eu acho que o principal barreira que ela quer a aprender ensinando, é primeiro, começar a ensinar pra outra pessoa. Realmente, perder o medo de se expor, falar em público. Quando eu digo falar em público, tu não vai "Ah, vou dar uma aula pra uma sala inteira". Exato. Não, pô, tô ensinando pra uma outra pessoa. Então, diferença, né, de ensinar pra uma, pra 2 pessoas. Vai ensinar o mesmo conteúdo da mesma maneira, entende? Então, A gente olha só, se a gente for falar nessa estatística aqui hoje, a gente atingiu mais ou menos quantas pessoas hoje de visualização? Já tá em 20.000 mais ou menos? por aí, 20.000 pessoas. pelos insights ali Cara, é um isso é estádio é um estádio de futebol cheio. Se você somar YouTube, Instagram, Spotify, acho que já tem 20.000 alcances, né, em um mês de podcast. Então, desde os reels que a gente cria, até o conteúdo como um todo, a gente já tem em torno desse número. Por quê? Porque a gente tá tentando exatamente fazer isso que a gente tá trazendo aqui, que é transformar o conhecimento em aprendizado. deixar ele acessível, né. Então, tanto que a gente eventualmente também recebe feedbacks, né. Então a gente teve episódios que o conteúdo ele foi um pouco mais complexo, tivemos episódios que o conteúdo ele foi mais didático, então a gente aprende com isso, Exato. Isso que é legal, né. claro, exatamente isso, é muita coisa a gente obviamente a parte técnica do assunto se domina, Sim. não vai nunca passar alguma coisa que no podcast é algo que a gente não tenha uma completa dominância ali, vai. Só que o que a gente tá aprendendo é justamente, né, como a gente transmite, é como que a gente se porta, como que fala, né, no podcast, então, quer queira ou que não, a gente também tá aprendendo. Com Quem certeza. mais aprendendo aqui é nós. É. E uma coisa legal é que tu acabar, eh, quando tu ensina, uma coisa legal que, assim, você precisa obrigatoriamente consolidar o conhecimento para passar pra pessoa. No momento que tu consolida o conhecimento, tem responsabilidade, tu cria repetição, tu se expõe, tudo isso acaba sendo o melhor jeito de tu encher o balde um e o balde 2 que é O o episódio, né, que é a lei dos 5 baldes. Então, a melhor maneira de tu o primeiro balde é do conhecimento, o segundo balde é da habilidade, exatamente isso, você aprender e o momento que tu consegue explicar pra outra pessoa e a pessoa principalmente quando é uma pessoa que não é da tua área, que não tem a vivência que tu tem, né, ou uma pessoa, por exemplo, júnior ou, sei lá, uma pessoa de alguma área diferente, no momento que tu consegue explicar o que você aprendeu pra uma pessoa que não tem conhecimento, zero conhecimento, cara, tu já dominou o assunto, porque tu entendeu a essência do assunto.
a lógica por trás ali, tu entendeu os princípios fundamentais, você a você aprendeu e você consegue passar. Hoje não existe conhecimento tão complexo, né, hoje tem coisas complexas ali, mas todas são fundamentadas em princípios, bases essenciais, básicos. Então, pega, por exemplo, só a inteligência artificial. Cara, no fim do dia, abrindo, quer queira que não, cara, é lógica de programação, é estatística. No momento que você entende a essência da estatística, hã, olhando para esse case, né, as coisas ficam mais claras. Então tu consegue passar para frente esse conhecimento. Então é muito importante que conseguiu ensinar para alguém conteúdo, mais complexo que ele seja, mas uma pessoa que ela não tem dominação nesse assunto, não tem você conseguiu ensinar ela, você já dominou completamente o assunto. A gente fala do skin in the game. Cara, tem que se expor e tem que ir para o jogo, Verdade, o skin in the game é um termo em inglês, mas passando pro português é, cara, dar cara a tapa. da cara tá. Exatamente isso. Por mais que tu seja um professor de faculdade, um professor de um curso técnico, tem que dominar aquele conhecimento, tem que ter um transbordo claro pra tua turma. Como? É tudo isso que a gente falou até agora, Ensinando, ensinando. ensinando, explicando. E até porque assim, ó, no momento que tu explica, você se obriga a pensar, as pessoas entendam. Pra tu, pô, não vou lá falar besteira ali. Então tu pensa, então explicar te obriga a pensar. E o que que quer dizer, né? Por exemplo, saber fazer nunca vai ser tão bom quanto saber ensinar essa coisa. Exato. E muitas vezes muitas pessoas entendem que eu só ler um livro, eu só ler um artigo, eu tô aprendendo. Muito pelo contrário, né. Tu ensinando e muitas vezes tu captando aquela informação e transmitindo pra alguém que tu vai estar e até depois a gente vai comentar alguns números, né, que 95% das pessoas aprendem muito mais ensinando aquele conteúdo. Então, pô, eu ler esses livros aqui, eu pegar uma folha, um caderno e escrever, eu tô aprendendo. Mas eu pegar esse livro aqui e eu explicar pra alguém, isso é Tá aprendendo muito mais. é, e isso é a essência do negócio. Então, eu tô aprendendo muito mais, de forma ativa, né. Então é um ponto crucial para o aprendizado do ser humano, é esse fato aí. Isso é muito legal. Acho que a gente pode trazer os números, né, porque a gente tem o Salvi comentou, né, você vai ler um artigo, você tem aprendizagem passiva. Vou ler um livro, eu tenho aprendizagem passiva, por mais que eu leia, releia, por mais eu vou ter passivamente ali, né. Então, o fato de você ensinar, você tá literalmente potencializando método de aprendizagem, Tá. né. E até o cara que a gente traz aqui, ele chama William Glasser. Não, esse método aqui não é dele especificamente, mas é ligado a ele. Por quê? Porque ele é um cara que estudou muito essa questão da aprendizagem durante a vida dele, que é o quê? Aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. E esse método é ligado a ele, que é a pirâmide de aprendizagem, por quê? Porque ele traz aqui na passiva, a gente aprende lendo, estudando, escutando e vendo, né? Isso tudo passivamente. Passivamente. Então, 10, 20, 30, 40, 50% que a gente aprende é dessas 4 maneiras. Como que a gente aprende ativamente? 10% só lendo. Então olha só que interessante, É o quando 10% do que tu lê, tu consegue aprender, entendeu? exatamente, olha que interessante, cara, você vai ler, por exemplo, um livro inteiro, Uma hora você absorveu 10% do livro. Pode, tipo, pensa se você a gente só lê, pá, ali, fechei, guardei na estante ali, tchau, obrigado. uma média, né, isso é uma média. Não quer dizer que tu vai aprender esses 10% ainda. Sim. Mas, cara, já é muito bom. Sendo que a média do brasileiro de leitura por ano, sabe qual que é, Cabral? 2 livros por ano. Nossa. Quantos livros a gente lê por ano? Cara, acho que eu li pelo menos acho que 2 livros pra mais. É um puta número, né, é um baita número. Cara, eu li esse Por livro ano, não, eu tô agora. é é muito baixo o nível de Nossa. de de leitura do brasileiro. Isso é preocupante, né. É preocupante, porque tu tem um conhecimento e isso a gente consegue ver nas próprias organizações, né, o quão raso e hoje aí a gente tem um insight muito legal, o quão raso é esse conhecimento
E tu sabe que a gente sempre fala, né, na questão de inteligência artificial, por exemplo. A inteligência artificial nada mais é do que ela pega o teu conhecimento e ela expõe a 40, né, ela joga no expoente 40 vezes mais. Esse número deve estar até maior hoje, tá, o último artigo que eu consegui ler que tem estudo científico era 40. Mas, vamos supor que hoje consiga 1000 vezes multiplicar o teu conhecimento. Então, cara, se tu lê 2 livros, sei lá, tu consegue multiplicar por, vai lá, 2000. Agora, cara, tu leu 24 livros no ano. Quantos artigos tu leu? Ah, sei lá, tu leu mais uns 30 artigos no ano. Então, Não tem nem comparação, né. é uma represa de conhecimento. Mas essa questão da IA ali que tu trouxe é bem interessante, né, fugindo um pouco do de hoje, mas é porque a leitura ela te traz algo importante que a sua leitura consegue te trazer, que é tu ter justamente, né, pensamento crítico, para o conhecimento você ganha vocabulário, né, e isso é o que falta nas pessoas, acaba que falta Cara, e com a IA tu tá comprando o conhecimento de uma vida por R$ 50. Então, isso aqui tem uma riqueza tão grande, que hoje, infelizmente, nas escolas é pouco incentivado, que, aqui, por exemplo, a gente tem vida de mais de 40 pessoas, vamos lá, escritas num livro. Então, aquele cara, ele passou uma vida inteira, muitas vezes, por exemplo, vamos pegar aqui o José Felipe Neto, cara, o cara tem acho que 60 e poucos anos, vamos lá, 70 anos. Eu tô comprando uma experiência de 70 anos, escrita ali em 300 páginas, bem resumida, bem metódica, né, digamos assim, por, cara, R$ 50. Então, é aquele negócio, né, se eu não invisto em conhecimento, eu não invisto em livro, eu não invisto em cursos, eu não invisto na minha educação, eu tô pagando o preço da ignorância. Aí eu acho R$ 50 um livro caro, eu tô pagando o preço pela ignorância. e hoje com as IA, né, tem essa também é um dos viés, né, é do contras, né, que a gente tem ao tanto acesso a IA hoje que as pessoas hoje, cara, não querem pensar. Não querem pensar. Cara, a IA pensa por mim. Tá, mas daí cara, daí tu é o quê? Se você não é um ser pensante, você é um saco de carne andando por aí, sabe. Então, acaba que tu vê isso muito, né, que nem tu comentou, pessoas rasas, né, de conhecimento, de coisa a agregar ali. Livros cavadas e É, espaços rasos. exatamente. Então é por isso, né, você não pode terceirizar o pensamento crítico. Não pode. Você não pode terceirizar o seu raciocínio, seu pensamento. Tem que ser seu. Aí ela tem que potencializar os resultados que você tem. Mas no fim do dia, quem tem que bater o martelo pra ver se tá certo ou tá errado é você. E como é que você vai poder saber disso se você não tem conhecimento, se você não adquiriu esse conhecimento, Ela né? nunca vai tomar decisões melhores que o ser humano, porque ela não vai ter o tino, né. Exatamente. Ela vai conseguir te dar um norte, mas quem tem que tomar a decisão somos nós. E quanto mais a gente estudar, melhor decisões a gente vai tomar. É verdade. E é por isso, né, da importância de você aprender, do aprendizado e transmitir esse conhecimento. Se é uma pessoa que gosta de ler, é uma pessoa que, hã, gosta de buscar informação, cara, transmite. Tá fazendo a vida de alguém 1% melhor. A gente faz isso aqui direto, né. Então que vários outros episódios a gente já comentou, né, cara, se nosso conteúdo ali tá fazendo a vida de alguém 1% melhor, Quando tiver um seguidor assistindo um vídeo por completo, a gente vai estar gravando conteúdo. e no fim do dia, é quem tá ganhando é ele. Exato. Porque a gente tá aqui se expondo, a gente tá falando, a gente tá aprendendo. Ou no fim do E aí dia você, né, tu gostou, é tu e legal, é legal, assistir lá é muito depois. massa. É, só se ninguém episódio, cara, a gente aprendeu. Então a gente pegou um conteúdo, a gente aprendeu, a gente leu, se aprofundou mais, a gente pode passar isso pra frente. Ah, tá tudo certo. Sei que o episódio, os nossos podcasts, os nossos episódios, nossos cortes, tudo, tá chegando nas pessoas certas. Exatamente. Preci E a gente pra tá nós vendo comentários positivos, com isso que influencia a com gente, certeza, né. cada vez mais tá gravando conteúdo, né, Gabriel. E aí voltando pro tema aqui, Voltando aos números, 70% do aprendizado a gente consegue reter vendo, escutando, reproduzindo, classificando, numerando e definindo. é basicamente o método de tradicional, né, você lê, você escreve, faz prova, né, mas hoje o método tradicional, Então então dá pra aumentar, ó. certeza. 80% a gente consegue praticando e 95% ensinando outra pessoa.
95%. Pega a diferença de 10% só lendo, 95% ensinando a pessoa. Só que pra tu chegar nesse 95, se tu não tiver aprendizagem passiva, tu não consegue. Precisa obrigatoriamente. Exato. É isso que é importante frisar, não é só ensinar o outro, É. tu precisa Porque ter bagagem, né. exatamente, porque você tem que ter algo a ensinar. Pra você Precisa dominar. exatamente, e pra você ensinar algo, você precisa aprender profundamente, ó, você tem que obrigatoriamente fazer todos os passos. Tem que ler, você tem que escrever, classificar, porque cada pessoa aprende de um jeito diferente, cada Tem pessoa muita coisa aqui na internet hoje em dia, né, então se não souber classificar, tu vai ter um transbordo de conhecimento e tu não vai conseguir aproveitar nada, né. exatamente. Então por isso você faz todos esses passos ali, mas no momento que, cara, você tem dominância de assunto, ou você pensa: "Pô, já aprendi tudo, eu aprender". Cara, então tenta ensinar. Exato. Aí tu vai ter a prova de fogo E não e tem se vergonha, não e tem vergonha, vai lá, pega o celular, exatamente. hoje em dia tu consegue gravar vídeo com o celular, né. Abre um canal no YouTube, posta lá e curte. Curte a viagem, aquilo que a gente sempre fala, né. Curte a viagem. Exatamente, e o momento que tu vai ter a prova de fogo, se aprendeu de fato, tu aprendeu. Exatamente. Porque se a pessoa não entendeu, ó, era alguma coisa, vai lá e tenta de novo, que é aquela coisa, treina, 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 testa, Exato. por aí vai. E outra coisa, né, voltando, né, quem ensina E aprendizado é escolha. Então tu pode selecionar aquilo que tu quer aprender. É o que a gente sempre fala, hoje tu tem diversas ferramentas e a gente falou até no episódio passado, que a gente gasta tempo absurdo hoje em rede social. O brasileiro hoje ele gasta, se eu não me engano é 4, 5 vezes mais tempo em rede social, é, do que aprendendo algo que realmente ele vai usar para ter aquilo de forma ativa na sua renda, na sua educação. Então, perde muito hoje com engajamento, com entretenimento, né. Porque as pessoas elas vão pra internet por 2 fatores só, ou elas vão pra se entreter, ou elas vão pra aprender. Só que o entretenimento hoje, infelizmente, ele é muito maior do que o aprendizado. e o entretenimento de hoje são feitos pra te prender. Exato. E alguém cara, e é toda uma ciência por trás disso. Olha o TikTok tem uma malandragem que eu aprendi esses dias. Se tu olhar no TikTok, quando tu abre ele, tu olha lá na barrinha de cima, ele esconde até a hora, pra tu não se tocar no tempo que tu ficou ali assistindo o vídeo. E o mais legal é que, cara, alguém teve que aprender a fazer isso. Isso. Resgatar Isso. exatamente. Mas a grande mensagem é, cara, assim, só consome, independente do que consome, deveria especialista em consumir. Pegado que E você tem que ter um cara equilíbrio, né. é, A gente não tá dizendo que não é pra consumir. Pode consumir, mas tem que ter um equilíbrio. Tem que consumir, tem que ensinar. Tem que ser uma balança. E muitas vezes também acontece o quê? "Ah, eu não vou ensinar porque o que eu sei aqui, eu não quero que ninguém saiba". tá. É. Que acontece muito, né. Nossa senhora, Eu não vou ensinar isso aqui, porque tu passa a ensinar para o Cabral, ele vai tomar meu lugar aqui. já vai roubar meu emprego aqui. É. E cara, hoje em dia a IA Você né, o cara tá não tem nada, é, não existe nada, nada, nada que não possa ser aprendido. que não possa ser aprendido. Exatamente. E aí que entra as perguntas, né. Aquilo que precisa transformar, aquilo que eu preciso questionar, aquilo que eu preciso ser curioso para buscar aquele conhecimento. Então, tu sabe um determinado assunto, cara, tu pode saber, tu pode ser especialista. Se eu hoje com meia dúzia de clique lá no teclado, eu consigo buscar aquele conhecimento, eu consigo ainda mais te ajudar pra resolver aquele problema. Então, a gente precisa tá sempre sentado na cadeira de aprendiz. E o cara nunca vai ser o top 1. Pô, tem 7 bilhões de pessoas. Dificilmente tu vai ser top 1 no planeta Terra de determinado assunto. Sempre vai ter alguém que sabe mais, que aprendeu mais. O que eu gosto de dizer, por exemplo, assim, cara, não importa o quanto que tu domine o assunto. Procurar no YouTube, ele sempre vai ter um indiano ou um chinês que sabe mais sobre algum assunto. É sério, é sério. Pô, você tá procurando uns negócios de uns projetos bem complexos e projeto mecânico. Cara, assim, ó, e uma Eu bagagem digo, né, errada, assim, de projeto, assim. E, cara, jogando batente que eu não conseguia seguir assim, algumas especificação. Cara, vou dar uma pesquisada, pesquisada no YouTube. procurar no YouTube. Cara, o indiano lá falando inglês, aquele inglês meio
Cara, e funcionou, meu, fui lá, apliquei e tal, deu certo, ótimo. RPA. Aí, RPA, a certo, gente tem um número muito vasto hoje de conteúdo no Brasil, em português. Cara, e tu vai para o YouTube, tu encontra muito indiano que domina RPA. RPA, Power Automate. Fora Automate Ah, também. demais, demais, demais. Então, assim, ó, o ponto é, sempre vai ter alguém que sabe mais que tu, Exato. né. Cara, e tá tudo certo, tá tudo certo. Só que aí que tá o diferencial, né, Cabral? É perguntar. Hoje o diferencial do profissional é perguntar, é questionar, é ser curioso e buscar aquela informação, porque a resposta tu vai ter de qualquer maneira. Alguém já passou por aquele problema, isso é fato. Exatamente. Não tá escrevendo a tua tese de doutorado ali, alguém já passou por aquilo lá, né. Exatamente. Só vai ser, né, só se o cara estiver tendo tese de doutorado ali, é o Mas eu tava pós-doutorado. vendo uma reportagem que acho que em 2027, se eu não me engano, o ChatGPT, ele já vai ter capacidade maior do que a de um doutor. Por incrível que pareça, cara. Tu é o acho que o 5.1. Cara, assim, literalmente ano que vem e ano do Caraca, mas a evolução é. na inteligência artificial é absurda. Olhar o do 3.0, que foi o início lá do OpenAI, pro 5.1 que foi lançado essa semana, cara, a monstruosidade e a cada 7 dias ela tá mudando. Isso traz acho que é o seguinte, precisam aprender, urgentemente entender. Precisam ter curiosidade de aprender, justamente para ter aquela curadoria, para tu tá e a Assertividade. exatamente, porque ela tá se difundindo. Aí da pessoa poder saber usar, senão vai entrar naquele ponto. Cara, vai perder tempo pra uma inteligência artificial. Se você não souber aprender, se você não souber ensinar, se você Exato. sabe, se você não questionar. Mas e outra coisa, nesses dias eu estava até dando acho que até no LinkedIn, uma frase muito legal que é basicamente assim, ó, seja ensinável. Você não sabe de tudo e você não tá certo o tempo todo. Tá tudo bem. Cara, e é isso aí, tipo, você tem que se permitir errar, você tem que se permitir errar, e você tem que ensinar pessoas, passar o conhecimento. Assim, qual que é o legado que você vai deixar, né? Se tu olhar a história, por exemplo, tem o Ciência da Fábrica para o Gestor, a gente já falou um pouquinho sobre esse livro, não para gestor, a gente falou só de Ciência da Fábrica, mas aí dentro desse livro tem algumas teorias. Em 1980, a gente tinha, também vem dentro do The Rocks ali, que é essa cultura de todos os gestores daquela época, eles tinham todas as respostas. Só que a partir do século XXI, hoje a gente tá vivendo, os melhores gestores, as referências mundiais, são os que têm as melhores perguntas. Tem Corre o mundo, as perguntas, as respostas. tem um livro do Jim Collins, hã, ele traz muito disso, e se tu fosse conversar com ele, fosse pra perguntar uma coisa pra ele tu ia sair com mais perguntas ainda, ou seja, ele ia te questionar mais do que tu ia questionar ele. Até eu estava assistindo um podcast esses dias, um cara que teve um contato com ele, que ele anotou num papel. Ele foi ter uma conversa com ele e saiu com 39 perguntas. Nossa. E é uma grande referência da gestão. Então, olha só a importância de tu aprender. E as grandes referências mundiais hoje da gestão, os grandes CEOs do mundo, o que que eles estão fazendo? Quando tu vai perguntar pra ele, ele vai te pergunta mais porque ele quer aprender mais sobre aquele teu problema. Então é aquele número que a gente traz lá que 90% dos projetos hoje eles falham, porque a pessoa não pergunta que problema que ela tá resolvendo. É muito básico, Exato. é muito sobre você ensinar, né, tem um case muito legal que é da SpaceX, né, do próprio Elon Musk. Lá Esse em case é massa. que lá na SpaceX eles têm um método que é ensino como método. Então, basicamente todos lá, quando tem algum problema, alguma solução para resolver, né, eles usam o método de Feynman, Aham. Richard Feynman, Richard Feynman. O cara ganhou até um prêmio Nobel em 30 e 65. 65, 1965 foi. acho que tá 36, nada a ver. É 1965. Mas, o cara ganhou um prêmio Nobel, justamente porque ele é ele é o cara mais didático do mundo. Exato. Mas puxando o gancho ali para o Elon Musk, né, quando você tem um problema complexo e tudo mais, se tu consegue explicar o teu problema ou a solução que você tem, principalmente a solução, para um leigo, ou até para uma criança de 5 anos, deu completamente o problema. Você não aprendeu nada. Não consegue explicar, ó, você não consegue explicar a sua solução para um leigo
Exato. E até o Richard Feynman ele trazia na até é uma palavra até complexa, eletrodinâmica quântica, que se ele não conseguisse explicar para um calouro, na verdade ele não conseguisse explicar para um calouro a questão da eletrodinâmica quântica, ele quer dizer que ele ainda não tinha entendido o assunto, ele só ganhou um Nobel. Só isso. Ah, e isso Isso é a humildade do conhecimento, o cara tá exatamente, sempre sentado na cadeira de aprendiz. exatamente. Por analisar faz todo sentido. Foi aquilo que a gente comentou antes ali no começo do episódio. Se você consegue pegar um complexo e esmiuçar ele de uma forma que uma pessoa que não tá na tua área, que não uma pessoa leiga que tem menos conhecimento, consegue entender de forma simples e prática, cara, você dominou o conteúdo. Exato. Você pegou um negócio, assim, 7 cabeças, um negócio simples ali e mandou pra pessoa. Então, isso que diferencia o bom professor do mau professor. Pega, por exemplo, aula, cara, que é só ler slide. Cara, coisa horrível, É. que coisa horrível. Ó, eu lembro que vou lembrar agora qual que era o conteúdo da faculdade, mas eu algumas cadeiras, assim, uns conteúdo massa, assim. Olhava, assim, dá até Mas aquele professor que domina o conteúdo, né. não, aí é que tá, o professor ele domina o conteúdo, né, tu chegava assim, tem o conteúdo top, assim, ó, chegava numa ânimo, assim, aí eu esse aqui eu vou aprender, porque esse aqui eu Cara que joga domina. eu quero ser um engenheiro. Não, nem Deve ter vamos assim, ó, sentido. o cara olha, assim, o conteúdo, né, tipo, tu vê lá na grade de conteúdo, ah, tal coisa ali, ah, eu quero aprender. Aí tu chega lá, é só slide, não aprendeu nada, ah, é uma graça, assim. Em contrapartida, eu tive ótimos professores, conteúdos, assim, que não me chamou muita atenção, de começo. Aí, assim, cara, é um conteúdo, tipo, né, aí te prendia, eu ficava assim, eu aprendia, ficava Cara, eles fixando. tinham o dom de ensinar. Cara, ele pegava o Era negócio mestre. não, assim, era um negócio, assim, que não te chamava nenhuma atenção, mas o jeito que a pessoa explicava, Eu tive professor assim. deixava o negócio interessante. E é justamente isso, a pessoa ela tem uma ânsia muito grande daquele ela consegue com maestria transmitir. Então esse é o ponto, se você não consegue transmitir de forma simples a tua solução, o teu problema, o teu conhecimento, não aprendeu nada. Exato. Esse é o método de Feynman, é pra ensinar. E tem outro case também, que é na Toyota, até anotei aqui, ó, é o método Senpai Kohai. Senpai em japonês, significa veterano e Kohai significa calouro. Então toda pessoa que tá lá, ela tem um veterano e ela tem um calouro. Então basicamente cada um no próximo. Então, por exemplo, alguém me ensinou, eu ensino o meu próximo, o próximo ensina o outro e por aí vai. Vem muito até do karatê tem isso, né. É sempre o sensei que É, ensina o faixa branca. exatamente. Então, Quando o faixa branca fica faixa preta, ele pode virar um sensei. exatamente, ensinar Só que com o o tempo, né, ter aquilo, muita gente quer botar os pés pelas mãos. E não, tem que ter calma no percurso, então aproveita tu vai ter tempo pra aprender. o maior tu vai ter muito tempo pra aprender, tu vai ter a vida inteira pra aprender. Muitas vezes tu quer ensinar sem aprender, ou tu quer gravar um conteúdo sem aprender. Então tu tem que usar esse case é muito interessante justamente por causa disso, ter calma, ter essência e principalmente, de novo, cultura organizacional. E dentro da cultura organizacional a gente traz a cultura do aprendizado. É porque assim, ó, o método Senpai Kohai é aprender fazendo, ensinar praticando. Ou seja, tá todo mundo aprendendo. É uma troca de experiências ali, sabe. Isso é muito interessante, porque você elimina um gargalo que hoje é gargalo que tem forte hoje, gargalo do conhecimento. Cara, se sai uma pessoa da minha ninguém mais consegue fazer o trabalho. Eu não tenho aquilo sistematizado. Eu não tenho sistematizado, eu não tenho backup, eu não tenho um legado. E esse sistema da Toyota funciona muito bem, porque chega, tu já aprende, começa indo assim, com mais profundidade, tu já consegue ensinar e por aí vai. Então, o conhecimento ele é transitório, sabe. Ele fica sempre, ao mesmo nível de conhecimento que todo mundo. Então se acontece alguma coisa, eu consigo rapidamente lá, ter uma contramedida, e até para resolver o problema, no momento que várias pessoas pensamentos diferentes, com histórias diferentes, experiências diferentes, então, nível de conhecimento de certa forma, hã, equilibrado, vamos dizer assim, estão olhando para o mesmo problema, consegue ter insights que eu não teria.
E até aquele artigo do MIT ele traz, né, daqueles 95% dos projetos de IA que falham, é justamente por causa disso. E a gente tem especialistas dentro da organização, e daí quando esse projeto ele sai do especialista, ele vai para o coletivo, o projeto vai lá e falha. Por quê? Porque tem um desbalanceamento tão grande de conhecimento, tem um especialista que domina o assunto, e a organização não tem domínio para aquele assunto, quando aquilo cai naquela da balança, a balança ela despenca. Eu não tenho o equilíbrio do conhecimento da organização. Então, cara, esse modelo da Toyota ele é muito interessante e bem aplicado, traz um resultado gigantesco para a organização. Legal que se pega aplicar em absolutamente qualquer organização. Sim, com Qualquer certeza. organização, escola, faculdade, na vida pessoal tu consegue, né. E por isso, né, então tem muitas ferramentas, métodos, deve fazer isso pra aprender, para ensinar e principalmente para aprender ensinando, aprender explicando. Hoje esse método já é validado, então esse é o método mais eficiente de aprender, porque ele tem 5% do que você estudou. Aplicando isso, porque se você não ensina, você não é testado, Exato. né, de certa forma você não é testado. E a gente fala tanto de inovação, né, Cabral, que a inovação a gente só faz aprendendo, e a produtividade a gente só faz observando, que é também um dos pilares da Toyota. Se tu for olhar o Kaizen, e tu olhar a essência mesmo do Kaizen da Toyota, a primeira coisa que eles fazem é o Gemba, é ir lá e observar. Ou Go See, vai lá e veja. Então, a primeira coisa antes de eu trazer qualquer solução, é ir lá e entender. Quando eu vou lá e entendo, eu tô escutando, eu tô olhando, eu tô medindo, eu tô entendendo o que que se passa naquele embarque ali, né. Aquele processo. E aprendendo, eu vou estar entendendo o meu problema, e eu vou estar conseguindo trazer uma solução mais assertiva para o meu projeto, para o meu programa, pra minha ação tal, né. Então é esse o grande case que a gente traz, sabe. Eu vejo que é o ponto fora da curva. Eu sei que é difícil, né, também, eu sou quebrar acho que eu vejo, assim, mais difícil, na verdade, é você quebrar aquela primeira barreira de ir lá e, ensinar pra uma pessoa, eu expor. Mas tem métodos que você pode começar, cara, assim, ó, por exemplo, pode começar explicando pra um aí não é tão difícil, né, aí você vai aumentando, daqui a pouco, depois, sei lá, num Paint, em uma reunião no Teams, pra não aparecer de repente, né, uma reunião online, alguma coisa assim, depois no auditório, enfim, depois alguma pequena apresentação. Tem outras formas isso, você começa ensinando. Tem algumas outras formas, sim, começar indo mais quem trabalha com projeto, bastante lições aprendidas. É você Muito interessante. você precisa tirar lições aprendidas. E basicamente é você tá ensinando o que você viu no teu projeto a se der algum problema, né, a não ser repetido ou uma boa prática a ser repetida, então você tá ensinando de certa forma. Então esse é um método bem simples, baixíssima exposição, é que você pode colocar isso aí, lições aprendidas. Então esse é um método, ou por exemplo, meio de ata, meio de síntese, tipo, para o teu time, né, agora falando mais tipo de empresa, negócio, enfim. O mini treinamento interno para ter algum assunto que você ensina, que você entende, porque de certa forma nas empresas ali, principalmente na área corporativa, na administrativa, tem várias pessoas que são donas sobre o processo lá dentro, né, dominam o processo. Seja na engenharia, no PCP, na qualidade, de RH, qualquer. Vai ter pessoa que sabe muito bem fazer uma coisa. Cara, vai lá e dá um treinamentinho, ensina. Nossa, o Cria pessoal, conhecimento. e tu se expõe, tu se E é expõe. aquela frase famosa, né, não é sábio, tu não é mestre quando tu tem o conhecimento, tu é mestre quando tu consegue repassar o conhecimento. Exatamente. Esse é um baita do insight. É essa mensagem final que a gente gostaria de deixar no nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje. Só aprende quem arrisca ensinar. Só aprende quem arrisca ensinar. Esse que é o grande insight, digamos assim, do nosso episódio de hoje, né, Cabral. Foi Muito produtiva a massa. conversa hoje. Nossa.
muito esclarecedor. E galera, a gente vai chegando em mais um final de episódio aí. Acho que a gente conseguiu transmitir bem o conhecimento. Sempre lembrando, se inscrevam no canal, curte, compartilha, ativa o sininho, né, para cada quinta-feira tu receber lá o episódio novo, né, Cabral, que é muito importante. E também a gente tem uma comunidade no WhatsApp, que a gente posta os episódios, comenta, a galera coloca as dúvidas lá, traz os nossos feedbacks, que também é importante para o nosso conteúdo, e a gente fica feliz em saber que vocês estão curtindo o nosso conteúdo e a gente fica cada vez mais empolgado e também diversifica o nosso conhecimento que a gente tanto falou hoje, né, Cabral? Show de bola. E se vocês tiverem alguma sugestão aí, pauta, alguma dúvida, alguma crítica, gostei, não gostei, você pode melhorar, cara, chamem, contata a gente nas nossas redes sociais, que com certeza a gente está aprendendo. Essa aqui todo esse podcast é a nossa é a segunda lei, basicamente, todo o projeto que a gente tá fazendo podcast resume a esse episódio. Então a gente está ensinando, e a melhor forma da gente aprender também é ensinando. A gente tem o feedback contínuo, então no momento que vocês têm algum feedback pra dar pra nós aí, cara, nos con Manda sem receio. cara, sem medo, sem receio, recebe com carinho aí, lá, né. Isso aí. Então, galera, até mais. Até mais. Ok.